Estamos de volta, segundo bloco do programa Meio de Campo, hoje falando bastante aí dos Jogos Regionais de Araçatuba, que iniciam agora na quarta-feira. A Votuporanga, mais uma vez, estará bem representada e promessa aí de grandes resultados, grande participação lá em Araçatuba. Hoje os convidados são o chefe da delegação de Votuporanga, o André Luiz Jalinho, e também o Eduardo Nespoli, que é o técnico do voleibol masculino, o pessoal que já deu uma explanação da expectativa para esses jogos. E aí eu terminei o bloco falando de Olimpíada. Eu quero saber, Jalinho, como que mexe na cabeça de vocês que são desportistas, estão envolvidos aí 24 horas com o esporte, esse clima olímpico aí, a véspera de uma competição regional também? Eu acho que é um momento ímpar na vida de todo mundo, porque a Olimpíada vai ser no Brasil. Então esse espírito olímpico acaba passando para nós também, né? E a nossa sorte é que não vai coincidir com a Olimpíada, né? Imagina, imagina você nos Jogos Regionais e o Brasil jogando, ia dividir um pouco a atenção, o foco e a prioridade. Vocês não conseguiriam assistir. O pessoal ia olhar para a Olimpíada e ia esquecer dos Jogos Regionais. Não pode, gente. Tem que assistir os Jogos Regionais. Poderia acontecer e sem dúvida aconteceria isso. Mas por ser depois dos Jogos, então gera aquela expectativa de ser um ano olímpico, né? Nós como sede, então o pessoal se motiva ainda mais e nós também, você está entendendo? E eu espero que essa motivação se desenvolva lá dentro da praça esportiva e os nossos atletas consigam um bom resultado. Lógico, a gente está esperando, e considerando o que o Dudu falou em relação ao pessoal prata da casa, é importante, porque cidades como São José do Rio Preto, Araçatuba sendo sede, Catanduva normalmente costuma também, Penápolis, contratar, é importante porque o pessoal não vai com a responsabilidade de ganhar, mas eles vão no espírito de ser competidor e quem sabe em cima disso eles consigam trazer uma medalha. Apesar que não tem uma cobrança em relação a isso por parte da secretaria, né? Até porque a maioria deles vão gratuitamente, vão porque gosta do esporte e o bacana do esporte amador é isso, então a gente dá a condição deles irem. E eles, nessa questão de ser Jogos Olímpicos, estarem motivados, eles vão tentar trazer isso em forma de resultado, enfim, medalha e um resultado positivo. Então, gera essa expectativa positiva e a gente espera que isso daí se transforme em resultados bons e quem sabe o Votuporanga figurando aí novamente entre as 5 aí da primeira divisão, seria muito satisfatório para a gente como dirigente. Ô Eduardo, e para o pessoal do vôlei, igual você falou do jogo aí da Sérvia, do final de semana, como é que motiva essa proximidade dos Jogos Olímpicos, esse clima contagia agora que vai ter uma competição legal também? Contagia num contexto geral. O brasileiro por si só, ele já gosta. Agora, se a gente for pensar, eu pelo menos sou de uma geração mais nova, os Jogos Olímpicos no Brasil era muito distante, assim como a Copa do Mundo. Os Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo do mundo. As maiores estrelas do esporte mundial vem muitos atletas até dão prioridade para os Jogos Olímpicos do que qualquer outra competição. Então isso acaba motivando porque a própria televisão aberta acaba televisionando os jogos, isso traz uma proximidade ainda maior para quem não tem a TV com os canais fechados, por onde passa a maioria desses jogos. Então acaba motivando porque você consegue ver um nível maior de vôlei, que nível que o pessoal joga, mesmo que ainda longe, como que o pessoal joga, as lesões, as preparações. Então isso é muito bacana nesse ano olímpico que o pessoal tem dado uma ênfase muito legal na televisão. Uma expectativa boa aí de Votuporanga nos jogos aí, o Jalinho trouxe aqui uma bíblia aqui de números, de dados, de informações. E vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, Jalinho? Vamos lá, fala um pouco aí as modalidades que Votuporanga vai estar presente aí nesses jogos para o pessoal em casa saber. Vamos lá, na verdade eu trouxe porque são várias participações e às vezes você cai no equívoco de não falar uma, você é taxado e você apanha a hora que chegar na secretaria ou lá na delegação, os caras te pegam de... Com certeza, né? Aliás, mandar um abraço para todo mundo lá, tem muitos amigos, muitas pessoas queridas que trabalham lá na secretaria. Um abraço para todo mundo. Sem dúvida, será dado. Vamos lá, então. Nós vamos participar no atletismo, no biribol, na bocha, na capoeira, no ciclismo, damas, futebol, futsal, judô, karatê, malha, natação, taekwondo, tênis de mesa, o voleibol do nosso amigo, vôlei de praia
e o xadrez. Então essa vai ser a participação de Votuporanga, lembrando que alguma dessas modalidades nós temos a participação do masculino e do feminino, e também no atletismo e na natação nós temos a participação do ACD, que é o atleta com deficiência. Então Votuporanga vai com todas essas modalidades com o objetivo de conquistar uma boa classificação nesse evento, né? Em todas, né? Lógico que o Votuporanga tem chance de medalha, entra para jogar com chance de subir ao lugar mais alto do pódio. Mas imagino que tenha, até pela participação talvez do ano passado, ou participações recentes, algumas modalidades que se despontam como talvez favoritas. O que você pode falar pra gente? Sem dúvida, isso é uma informação que é importante a gente passar, porém a gente corre o risco de se equivocar, né? Porque dentro daquela tradição existe, logicamente, Votuporanga, algumas modalidades que tem por tradição trazer um bom resultado. Não que as outras não tenham, mas é que normalmente as outras, as modalidades, as cidades de fora acabam contratando e às vezes dificulta a nossa participação. Por isso é bom deixar claro que todas têm chance. Todas têm chance, considerando todas têm chance, mas vamos lá, eu posso falar que a tradição do biribol sempre é forte, sempre traz medalha, você está entendendo? Na natação a gente sempre busca medalhas em algumas provas, nós temos a capoeira que inclusive foi medalha nos Jogos Abertos do ano passado, a bocha que tem uma tradição de ser campeão dos Jogos Regionais, nós temos o próprio voleibol com tradição de trazer, de estar ficando entre os três ali, o vôlei de praia que sempre ficou e figurou entre os melhores classificados, o xadrez, enfim, eu estou citando aqui o ciclismo nosso é muito forte e é local, você está entendendo? Enfim, nós temos uma tradição grande de participação nos Jogos Regionais, então a esperança é que realmente essas modalidades, elas vão até Araçatuba e consigam desenvolver o seu melhor trabalho. Eu acredito que o resultado final é consequência daquilo que ela faz no dia a dia, né? Tanto é que eles não têm cobrança. Agora, eles têm a hombridade e eles têm aquilo... Eu fiz uma reunião semana passada para definir a logística, só um comentário. E você olha no olho de cada técnico e representante, os caras estão, como diria, sangue nos olhos. Os caras querem ir lá e querem participar, querem ganhar de Rio Preto, querem ganhar de Araçatuba, que são as maiores, então isso é bacana. Rio Preto é sempre, em qualquer modalidade, é como os Estados Unidos da Olimpíada, né? É sempre o adversário a ser batido, tirando em algumas que Votuporanga, algumas que você citou aí, que eu sei que Votuporanga já virou o bicho papão aí. Inclusive, eles nunca ganharam. Algumas dessas que eu falei, eles nunca ganharam, né? Mas a gente pode dizer uma coisa, Jogos Regionais. Já tem uma cidade campeã no geral. É Rio Preto, pelo tamanho, pela condição que tem e pelo próprio tamanho. Não é porque nós não somos bons, mas é porque a condição de tamanho deles favorecem para que eles realmente tenham essa participação em massa. Você está entendendo? Professor Eduardo, e a tua expectativa de participação com relação à classificação nesses jogos aí? É possível vislumbrar já algo? É lógico que vislumbra o ouro, mas bem honesto, assim, bem sincero, como é que você vê? Esse ano em especial, nos Jogos Regionais não vai ter a participação do Araçatuba, que era o vôlei que disputava a Superliga do ano passado. Até o ano passado, se eu não me engano, que era o Reunidas. Que nos Jogos Abertos eles entram na categoria especial, que era um time profissional que disputava a Superliga a nível nacional com atletas de todo o Brasil. Então, se a gente for pensar nesse contexto, abre uma vaga. Então fica muito disputado no sentido de, assim, a maioria, vamos falar dessas cidades que o André comentou, tem a possibilidade de medalhar. O nosso vôlei, dentro dessa perspectiva de não ter contratado, ser os atletas da própria cidade aqui da casa e do tempo de treinamento, eu acredito sim que pelo menos uma semifinal a gente vai tentar buscar fazer, tá? E isso é muito relativo porque a chave, às vezes você pega uma chave mais forte ou mais fraca, isso pode te complicar, tá? Se eu não me engano, o André até tem os cruzamentos aí, André? Tem, eu vou pegar aqui. É um grupo, o voleibol é um grupo difícil. Na verdade... O vôlei masculino, para vocês terem uma noção, saiu São José do Rio Preto, Andradina, Catanduva e Votuporanga no grupo A. Então, classifica 2 é uma chave forte, né? O grupo B saiu Penápolis, Birigui, Mirassol e Araçatuba. Tá? Lembrando que o Araçatuba não é o time profissional que vinha tendo nos últimos anos. Então, como eu disse, classificando em segundo, o Rio Preto tem uma tradição muito forte no vôlei. Até o último ano, quando havia a divisão do sub-21 e do adulto, Rio Preto sempre priorizou o sub-21 e sempre, há muito tempo, vem sendo campeão, né, o Jalinho?
Agora esse ano é um pessoal novo também, é sub-21 o time que eles vão disputar, mas são meninos que vêm de outras cidades, outros estados, só para jogar vôlei. Tá? Rio Preto mantém esse time há muito tempo. Então a expectativa, digamos aqui, que é de classificar em segundo na chave e esperar o adversário, aí, que seria o primeiro do grupo B. Se Deus quiser, vai com tudo, né? E aí vamos pro jogo, né? Coitado do primeiro do outro grupo, é isso, professor? Coitado do vamos primeiro pra cima, isso aí, a gente brinca, a gente não sai de casa para brincar, né? Com certeza. Vamos pra cima. Beleza, aí você está encerrando já deu tempo do nosso segundo bloco, muito interessante, falando da participação de Votuporanga, que inicia nesta semana nos Jogos Regionais lá em Araçatuba, que a gente vê alguns detalhes aí da participação, a gente espera bons resultados aí, esse trabalho que é feito aí, a gente, na TV Unifev, a gente costuma mostrar em reportagens as escolinhas disponíveis aqui na cidade, a gente costuma mostrar o que tem de cada modalidade aqui, e esses jogos aí é o ápice, né? É onde todo esse trabalho que começa lá na escolinha acaba tendo um resultado. A gente está encerrando o bloco já. Na sequência, a gente vai falar da Votuporanguense. Vou passar para você que ainda não viu os melhores momentos aí do jogo com o Perapolense, empate em 1-1, passar também todos os gols da Copa Paulista, segunda divisão, Campeonato Brasileiro, tudo aí, Campeonato Amador, falar também tudo o que aconteceu aí no final de semana esportivo. O programa Meio de Campo volta já.